E aí, rapaziada, como vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui mais uma segunda-feira maravilhosa, linda, para mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos tratar algo bem complexo da Pratel. Olha que transição massa, vocês viram? Vocês viram? E hoje a gente vai tratar algo bem complexo, do que se dizer. Mas antes, meu nome é Igor, eu sou graduando em economia, talvez o seu futuro décimo ou o oitavo economista favorito, se Deus me permitir. E estamos aqui hoje para falar sobre estatística. Quero trazer um resumão, uma pequena aula de estatística para vocês, no caso, da introdução basicamente de estatística que você vai ver na faculdade e entender um pouquinho mais. A gente basicamente vai pegar o que que a gente aprende no ensino médio e dar uma ampliada, que é algo que vai servir para vários ramos, dá para se dizer, principalmente economia. Eu vou falar mais economia porque é a graduação que eu faço, e isso daí faz todo sentido no restante do curso de economia. Por isso que a gente tem as benditas estatística um, estatística 2, aí vem análise quantitativa para chegar na temida econometria. E então, basicamente, vai ser isso que eu vou tentar fazer, dar o geralzão do início de estatística, tá certo? São muito mais coisas, vocês vão ver aqui, mas eu quero dar essa introdução para vocês. Se esse vídeo for muito bem compartilhado, vocês gostarem, vocês curtirem, aí sim eu faço a continuação com todos os outros temas de estatística, tá certo? Então vamos já deixar de enrolação. Você já se inscreveu, já deixou seu like, e a gente vai para uma pequena aula de estatística, tá certo? Então, deixa eu só compartilhar aqui minha tela com vocês para vocês verem. Eu acho que vocês estão vendo agora. Deixa eu ver. Vocês estão vendo agora. Boa, Igor. É isso. Matemática. Não, matemática não. Estatística. E agora a pergunta que não quer calar, Igor. O que diachos é estatística? Realmente aquilo que a gente viu no ensino médio, como que você pode me explicar isso de uma melhor maneira? Deixa eu ver se está certinho aqui. Está certo. Agora, a estatística é o ramo da matemática. Sim, vagabundo. É matemática. Não, brincadeira. É o ramo da matemática que coleta, organiza, analisa e interpreta vários dados. Ou seja, basicamente, é por causa da estatística, não tem aquele censo de IBGE, de presidente, de não sei o que, é que não dá, é puramente estatística. Eles coletam os dados, organizam de forma lógica, inclusive para quem faz economia tem uma cadeira maravilhosa que ajuda até a compreender melhor isso, que é raciocínio lógico, para a gente entender essa organização lógica, tanto de ideias, em pensamentos e no papel. Aí organizam os dados, analisam os dados e interpretam o que aqueles dados querem dizer. Basicamente, o objetivo da estatística é transformar os dados brutos, os números, em informação útil. Muita gente em economia vê todos aqueles dados, por exemplo, macroeconômicos. Eu vou usar os macroeconômicos porque são mais conhecidos. Os dados macroeconômicos de consumo de famílias, consumo governamental, gastos do governo e tudo mais. Então, a gente vê todos aqueles dados e interpreta. A estatística ajuda com isso porque a gente vai entender melhor aqueles dados e isso linka com econometria de uma certa forma também. A clássica divisão do estatística é a estatística descritiva, que eu acho que é a que todos têm mais lembrança do ensino médio, da época de escola, e a estatística inferencial, que, cara, literalmente, eu aprendi, obviamente, no ensino médio essa bexiga para fazer a porcaria do Enem, que inclusive me deu bolsa na faculdade que eu tô agora. Mas quando eu cheguei em estatística 2 lá no segundo período, eu sofri, velho. Eu sofri porque eu não tinha uma base clara sobre estatística inferencial, que são vários pontos que dá para se abordar. Vamos ver aqui, ó, que transição boa. Só para vocês entenderem melhor. A estatística descritiva, e eu acho que eu tô na frente, meu velho. Eu acho que eu tô na frente aqui do slide. Eu tô na frente. Como que eu mudo aqui, ó? É aqui, rapaz. Ó, vai vir para cá. Foi, foi. Agora foi. Deixa eu fechar aqui. Agora foi certinho. Só para vocês terem a noção, a estatística descritiva, o que é? A estatística descritiva vai pegar os dados e organizar
todos os dados. Não vai pegar os dados crus, que nem está aqui, e organizar o caos. Ela descreve o que está acontecendo ali em um conjunto de dados já pré-estabelecido que você já tem. Em outras palavras, eu até botei aqui na brincadeira, não estou inferindo nada, só estou contando o que vi. Você pegando e fazendo basicamente esse comparativo, você não está inferindo, não está adicionando mais nada, você não está trazendo a sua interpretação, você está contando ponto a ponto o que você viu. Basicamente, o que inclui média, que a gente vai ver aqui hoje, mediana, moda, desvio padrão, variância. Variância também foi algo que me pegou. As tabelas, os gráficos, a, os percentes, quartes, distribuição de frequência, que é algo que. Distribuição de frequência, eu digo que eu não vi nem tanto em matemática, eu vi mais em física. Eu usei bastante estatística lá no ensino médio para distribuição de frequência, que não tem o assunto, principalmente no terceiro ano, que é a frequência correta, aí você tinha que fazer a distribuição, uns caramba, quatro. Não vi tanta estatística na época do ensino médio nisso, não. Também estava dormindo durante o ensino médio, então não tem muito o que eu falar. E basicamente é tipo olhar a turma da faculdade e dizer o que é a descritiva, né? Lembrem disso. É contar o que você viu, é contar os fatos, contar os números, com eles organizados. Você vai pegar a média geral da turma é 7,2. Alguns brilharam, outros sofreram. Mas a média tá positiva, tá 7,2. A média normalmente é 6 no Brasil, então a média tá positiva, tá ligado? Basicamente é isso. E temos a estatística inferencial. A estatística inferencial, aqui é onde o bicho mais pega. Como eu falei, eu senti bastante no segundo período, quando começou essa bexiga. Imagina estatística 2. Olha só, que delícia, meu irmão. E eu vou para o próximo período agora, em fevereiro, aí é no próximo ano já, em agosto, que vem essa bexiga de estatística 2. Mas muito bom, tá? É bom demais, eu reclamo, mas é bom. Basicamente, a estatística inferencial é pegar uma amostra, ou seja, um espaço amostral, algo que você está analisando, e tentar dizer sobre uma população interna. Você pega o espaço amostral de tipo Brasil, vamos analisar o Brasil. A gente vai analisar uma população desse espaço amostral. Aqui a gente usa bastante probabilidade e basicamente é quando a gente fala, eu não vi tudo, mas já tem uma base para chutar com classe. É tipo isso, tá ligado? Você vai ter o espaço amostral por inteiro e você vai pegar uma população desse espaço amostral. Basicamente, a estatística inferencial é isso. E aqui temos algumas estatísticas inferenciais que trabalham com isso. As estimativas, as teses de hipóteses, que inclusive teses de hipóteses na cadeira de raciocínio lógico para quem faz economia vai ser uma das coisas mais importantes. Testes de hipóteses, na real, é uma das coisas mais importantes. É muito bom uma aula só sobre isso. Aí, regressão e correlação, intervalo de confiança, distribuições amostrais, testes T, Z, Q quadrado, e etc. Um monte de outros. Basicamente aqui, você pega um espaço amostral de 100 investidores e descobre que a média de retorno deles foi 8% ao ano. O inferencial vai te permitir dizer que provavelmente todos os investidores do Brasil têm a média perto disso. Ou seja, você pega uma população de um espaço amostral inteiro e você dá um chute com classe com base nisso que você faz. Porém, aqui a gente não pode ter uns preconceitos, porque a gente às vezes quer analisar só aqui nesse caso de investidores, os investidores da Faria Lima. Tá, mas e os investidores do Rio de Janeiro, de escritórios do Rio de Janeiro, investidores do Nordeste, como que eles se saem? A gente precisa distribuir bastante isso para não ficar um chute, como que eu posso dizer, por falta de palavra melhor, um chute preconceituoso, xenofóbico, dentre vários outros artigos que a gente pode dar para esse chute com base em estatística inferencial. Alguns tipos de dados que a gente analisa são os dados qualitativos. Aqui a gente já entra mais no grosso da estatística. Quais são os dados qualitativos? São divididos em dois, que são os nominais, que são sem ordem, que é cor,
sexo, estado civil e os ordinais, com ordem, nível de escolaridade, satisfação. Qual a satisfação com o governo do Lula? É ruim, bom, ótimo ou não sabe opinar? Então, basicamente, são um dado ordinal, ou dados ordinais. E temos o outro tipo de dado, que são os dados quantitativos, que eu acho que o nome já diz, né? Qualitativos, qualidade, cor, sexo, qual que é a qualidade disso, cor, sexo, estado civil, bababá, e quantitativos, quantidade, e são divididos em dois também, os discretos, que são as contagens, número de filhos de pessoas que moram em Pernambuco, número de filhos de pessoas que vivem na favela no Rio de Janeiro, número de carros que as pessoas da classe média têm em 2025. Basicamente, são esses dados que a gente pega aqui nos discretos, que são as contagens. E os contínuos, que são medidas, altura, peso, tempo, qual a média de altura das pessoas na favela, qual a média da altura das pessoas que trabalham na Faria Lima. São vários tipos que a gente pode usar com esse tipo de dados. Ficou até algo meio redundante, que é esse tipo de coisa que dá para se pegar com esse tipo de dados. É bem redundante, mas dane-se, vocês se viram. E aqui a gente já divide em outra coisa também, que eu acho que vocês podem ter se confundido aqui. O que é amostra e o que é população. E o que é censo, Igor? Tem uma diferença de censo também? Sim, temos. A população é o conjunto total de elementos. A Brasil, sei o quê, pá, pá. E o que é a amostra? A amostra é parte da população usada para análise. Eu acho até que eu tinha confundido. Eu falei a população e tal, mas por causa da ordem que eu botei. Mas basicamente é isso, tá certo? E o censo, Igor, que você está aqui botando censo versus amostragem, o que é? Enquanto a amostragem é parte da população usada para análise, o censo é o total. A gente tenta sempre pegar o total. Só que aí entra nos censos políticos. Basicamente, eles são isso daqui a estatística inferencial. Eles pegam uma porcentagem e diz que é o geral. Basicamente é isso que eles fazem. E como eu tinha falado para vocês, vou até marcar aqui, velho, a importância da representatividade. Eu sou uma bosta fazendo isso daqui, Cleodraus. É a importância da representatividade. A gente precisa, sempre, quando for fazer esses censos, essas coletas de dados, ficar bem ligado nisso daqui. Não pegar um grupo específico com uma tal classe de trabalho ou com que ganha bem, que ganha mais. A gente precisa de diversidade, representatividade nas nossas pesquisas. Isso daqui serve até um pouquinho para a cadeira de metodologia científica, quando você aprende a fazer uma pesquisa, tanto quantitativa quanto qualitativa, que tem uma diferença, mas esse não é o objetivo do vídeo de hoje, tá certo? Nosso objetivo é estatística. Deixa eu voltar para cá. E aqui agora temos um dos principais temas da estatística, que eu acho que todo mundo lembra da escola, pelo menos eu, quando chegava no finalzinho do ano, eu estava nem aí o ano inteiro. Mas quando chegava no finalzinho do ano, ó, esse mais esse mais esse, eu ficou com isso, dividido por quatro, que são os 4 bimestres. Putz, eu preciso tirar 8 nisso daqui, meu irmão, que tristeza. Aí você fazia já os cálculos, tá ligado? Então, basicamente, temos aqui a média, que todo mundo já usou, que basicamente todo mundo tá aí para você ver que é algo complicado. Mas isso daqui é basicamente para dizer que x igual a os valores gerados qual é o nome? Das notas ou de tal coisa, dividido pela quantidade de pessoas ou de notas ou de sei lá o que, vai dar o valor de x. Basicamente é isso que isso daqui quer dizer. X igual a. Eu vou usar isso daqui porque eu acho que todo mundo já conhece. N mais N1 na real, N1 mais N2 mais N3 mais NN, três pontinhos. Aí, dividido pela quantidade de N's. Basicamente é isso que isso daqui quer dizer, tá ligado? Então, essa fórmula.
Basicamente significa isso daqui, só que de forma mais bonita. Não vou entrar em termos técnicos, porque aqui temos basicamente uma letra em grego que tem, eu não sei o que física e matemática adora isso daqui, acho que é porque foram os gregos que coisaram. Aí tem lambda, tem a diretroebes, não sei o que. Aí é umas caramba quatro. É letra em grego, não porque não entender. Aí outra coisa que a gente usa bastante é a mediana, que é o valor central desses daqui. Por exemplo, se aqui tivesse, aqui é o N4 e aqui tem o N5, estou desenhando feio. Qual o valor central? É o N3. Então, o N3 é a mediana. E a moda é o valor que mais aparece. Qual o número que mais aparece? Nesse caso daqui, o número que mais aparece é N. Então, é N a moda. Eu acho que todos basicamente aprenderam isso na escola. Vocês vão rever isso em estatística um basicamente, de uma forma mais aprofundada. Obviamente, vai ter uns cálculos que. Eu, essa é a minha reclamação com os professores de matemática. Com todos, de estatística também. Eles ensinam bagulho na aula. Oh, parece fácil, que não sei o que. É o ensino médio para vocês. Aí quando chega na atividade, você, ó, tá ligado? Se ferra. Então, vamos seguir aqui. Deixa eu desativar isso daqui, clicar aqui. E o resto? Igor, você só vai dar até moda mesmo? Cadê o resto, meu velho? Cadê medidas de dispersão, que é basicamente as medidas que tiram para. Pô, não tem como eu explicar da maneira, mas basicamente as medidas de frequência, essas coisas, tem isso. Aí tem distribuição de frequência, amostragem, erro amostral, estimativas intervalo de confiança, correlação e regressão. Cadê o resto, Igor? Como eu falei, eu não vou abordar isso tudo, porque senão esse vídeo ia ficar com muitas horas, ou uma hora mais ou menos, e você não iria assistir. E eu só quero dar essa introdução. E se esse vídeo tiver muita visualização, eu faço o restante do grosso da estatística inferencial, que você vai ver na sua cadeira de estatística, para você já se preparar também estudando mais, quem sabe. Então, basicamente, a estatística acompanha sempre o economista em tudo, basicamente. Mas para eu explicar tudo que você vê em estatística um e 2 na faculdade em um vídeo é bronca. Como está aqui escrito, compartilhe um vídeo que pode ter outro. Mas isso traz uma base aqui, como a estatística se encaixa na vida, perdão, como se a estatística se encaixa na econometria, que lembrando, o meu público, eu falo normalmente com pessoas que querem fazer economia, ou fazem contabilidade, ou fazem qualquer outra coisa que envolve economia, gestão financeira e tudo mais. E na vida profissional, aqui eu separei, acho que as principais áreas, deixei a econometria, do como que você, estudante de economia, vai linkar estatística com econometria. E também botei aqui algumas profissões. Fora a tomada de decisão que você vai ter no seu emprego, botei aqui o economista, o engenheiro e o contador. Basicamente, a econometria nada mais é do que estatística aplicada na economia. A gente pega os dados, modelos e testes para entender, prever e explicar o comportamento econômico ou de um país, que é um cenário macroeconômico, ou de indivíduos, ou de um espaço amostral de determinados indivíduos. Basicamente, a economia se aplica nisso, em econometria e durante a vida de um economista de algumas formas também. A gente também usa a estatística em ferramentas de decisão. A estatística transforma dados soltos em respostas objetivas, ou seja, os números que trazem respostas objetivas, ou para empresas, porque se a empresa está estagnada, quem vai dizer como que ela pode crescer é a estatística. Quantos por cento precisa disso? A estatística ajuda nisso. Seja para prever demanda, calcular risco, ao analisar custos ou validar hipóteses. Aqui o economista, eu acho que você já entendeu. O papel do economista é pegar os dados que temos agora e tentar prever o futuro, e a econometria, junto com a estatística, que é basicamente econometria e estatística aplicada na economia, vai usar isso. A gente usa a estatística para modelar mercados, avaliar políticas públicas, estimar a elasticidade de determinadas coisas, prever inflação e comportamento dos agentes econômicos. O engenheiro, em homenagem aí a todos os engenheiros que me assistem, falei de vocês. O engenheiro aplica a estatística no controle de qualidade, otimização de processos, confiabilidade de sistemas,
de materiais e análises de risco, porque basicamente um engenheiro, você pode ver que o engenheiro está virando um Uber ou ele está abrindo a própria empresa. Por quê? O engenheiro precisa ter essa base de estatística forte, porque se ele não abrir a própria empresa, não prestar serviços, ele vai ser basicamente um escravo do seu diploma e vai ganhar a merreca que sempre ganha. Então, se você é engenheiro, tenha basicamente estatística na cabeça, saiba empreender para crescer cada vez mais. É isso que o engenheiro tem que ter quando tem estatística na cabeça, tá ligado? Tá ligado? E o contador, que usa para auditoria, amostragem, análise financeira, detecção de fraudes, avaliação de custos e projeções contábeis com a famosa matemática financeira que eu fui para recuperação esse semestre, porque eu fiz a minha prova coisada em 20 minutos para ir para o trabalho. Tô ferrado. Na verdade, tô ferrado não, que eu sei depois, na recuperação. Chupa! Fiz a prova da recuperação, dá um limite de 1 hora para fazer a prova. Fiz essa prova em 1 hora cravado, para vocês terem noção. E tirei nota boa, passei, viu? Só precisava de tempo. Quando não se tem tempo para matéria de cálculo, você se fera. Mas, basicamente, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Eu ter conseguido passar um pouquinho mais de estatística para vocês. E até quarta-feira, viu? Quarta-feira eu tô esperando vocês, vem? Se liga aí, se liga. Tem que ficar ligado, rapaz.